Evidente que todo mundo esperava uma recuperação, né, com o equacionamento aí da questão da pandemia, mas os números eram melhores do que o esperado, acho que para a indústria como um todo. A gente tem observado tanto o crescimento de vendas quanto de resultado dos ativos e na casa de 2 dígitos, e até por ter uma base um pouco menor aí do início do ano passado, né, essa base de comparação, então os crescimentos de fato muito expressivos. E apesar da gente presenciar aí alguma dificuldade em um ou outro varejista, né, como é amplamente noticiado, a gente entende que é uma questão pontual, isso não tem afetado os números ainda, que são positivos ainda, né? E a perspectiva é que isso se mantenha. Assim. Talvez não na mesma força que a gente vinha, até porque o comparativo era favorável. A gente não fala mais de 2019, agora a gente já fala sobre 22, que já performou acima, e o primeiro TRI veio com double digits, que é bem interessante. Fala-se muito sobre os problemas dos grandes varejistas, que a gente também já está olhando para trás, pelo retrovisor, o assunto já está bastante bem endereçado, principalmente com a melhora no cenário de crédito interno, né, que tirou os varejistas, tem reduzido o problema, a pressão sobre esses grandes varejistas. A situação tanto de Americana quanto de Marisa, elas não estão acontecendo em volume tudo ao mesmo tempo, então vai dar tempo da gente diluir e é aquela história, ou seja, pode se transformar, na verdade, numa grande oportunidade de melhoramento de mix. A gente está animado. Taxa de ocupação acima de 2019. A gente está conseguindo ver a renda dos ativos subindo, apesar da inflação baixa, né, que te dá uma necessidade de correr atrás de uma natural correção monetária dos contratos. Mas, assim, por enquanto está indo super bem. A queda da taxa de juros vai ser uma coisa importante para o setor. É importante para o financiamento do lojista, é importante para a economia voltar a crescer. Então a gente está animado. Acho que é um ciclo de crescimento econômico que o país está mostrando. E agora, se a gente conseguir a taxa de juros caindo, vai ser muito bom. O que nós percebemos agora no final do semestre é uma desaceleração, consequência natural desse ciclo de juros mais alto, e que inevitavelmente vai significar um fluxo menor nos ativos e também um consumo menor. Mas o que nós esperamos também é que não deve haver uma perda tão significativa assim de vendas nos ativos. Então, enquanto o 22 subiu 20%, esse primeiro semestre 15%, nossa estimativa é que o segundo semestre desse ano fique com um crescimento de venda sobre o ano anterior de 5%, o que é positivo considerando o crescimento que foi entregue desde o fim da pandemia. A gente agora começa a observar o IGPM de 12 meses já num patamar negativo, muito embora os contratos, de um modo geral, eles limitem o ajuste para o campo positivo somente, então a gente não deve observar redução de aluguel, mas também não observaremos o crescimento na linha do aluguel mínimo. E aí com isso a gente fica dependente para crescimento do aluguel complementar, que é a função das vendas dos lojistas. As empresas, quando fizeram os orçamentos, elas contavam com a ajuda aí do IGPM, que nós não teremos agora nos próximos meses. Se a gente conseguir que a renda cresça e com o IGPM baixo, seria muito bom para o lojista, né? Porque a venda está subindo acima do IGPM, então o custo de ocupação total está caindo. Então, se a gente conseguir continuar crescendo a renda da empresa nesse ambiente, é espetacular, é bom para todo mundo. O ponto central agora para esse resto de ano está relacionado à taxa de juros mesmo. Acho que é o que vai dar o grande diferencial do resto do ano. Ou seja, a expectativa do mercado financeiro está bem forte para que a taxa comece a cair agora, não nessa reunião, na próxima reunião, né? Está tendo uma reunião agora. Então, na reunião de agosto deve ter uma primeira queda, iniciando um ciclo de queda de taxa de juros. E a discussão é a força, a pressão que o Banco Central vai fazer nessa queda até dezembro. Eu acho que isso daí vai criar o grande diferencial da força do resto do ano, vai estar relacionado a isso, porque você gera uma injeção de ânimo em cadeia. Então, essa taxa real de quase 10%, ela segura o consumo, não tem como não ser isso. Acho que a gente tem confusões macroeconômicas desnecessárias, né? Confusões políticas desnecessárias. Às vezes são sustos que não eram necessários. Mas, obviamente, eles criam alguma insegurança e a gente tem que estar com a atenção dobrada. É difícil falar em algo que te preocupa no setor de shopping centers depois de tudo que nós passamos desde 2020
Eu costumo falar que era questionado sobre os testes de estresse no setor de shopping centers, em momentos que nós fomos fazer apresentações dos nossos ativos, e ninguém nunca imaginou que nós passaríamos por uma situação como a da pandemia, e foi o maior teste de estresse que o portfólio poderia ter sofrido, saiu super bem e vem entregando crescimento de resultado. Então, nós não vemos nenhuma razão para que haja algum risco que não é antecipado por nós. Existe, obviamente, situações externas ou até instabilidade política, mas, principalmente no Brasil, a gente tem que estar acostumado, obviamente, a situações do tipo.